E aí, guerreiros e guerreiras, tudo tranquilo? Professor Tiago Nóbrega aqui, professor de Direito Administrativo. Eu vou aqui comentar com vocês, fazer um gabarito extraoficial de Direito Administrativo da prova da Polícia Civil do Estado do Ceará, do cargo de escrivão. Daqui a pouco o pessoal está terminando a prova de inspetor, eu ainda não tenho a prova, quem tiver aí pode me mandar, e aí eu corrijo, eu faço um vídeo também comentando a prova. Vamos aqui comentar a prova de ontem, né? Para a gente trocar uma ideia aqui desse gabarito. Eu gostei da prova de Direito Administrativo, mas algumas questões têm falha de concepção e umas até de péssimo gosto. Então, vamos aqui conversar sobre esses conteúdos e, a partir disso, a gente vai trocar uma ideia sobre a qualidade que nós temos das questões que foram assim cobradas. Deixa eu só aqui ajeitar aqui para a gente começar a comentar sobre as questões. Enquanto o programa está abrindo. Certo, deixa eu ver aqui. Vamos lá, questão número 66 é uma questão simples, ela cobra improbidade administrativa. Basicamente, ela cobra a modalidade de violação a princípios, e nessa modalidade, a modalidade mais simples, além da violação a princípios na lei de improbidade, nós temos enriquecimento ilícito, lesar erário, aplicação ou concessão irregular de benefício fiscal ou tributário, e a violação a princípios. A violação a princípios ela é a mais simples, e ele está cobrando aqui basicamente a estrutura da violação a princípios. Vamos lá. Analise afirmativas a seguir a respeito dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Item 1. Se negar publicidade a atos oficiais, o responsável por tal improbidade poderá ser sancionado com suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos. Está certo? Aí, basicamente, é a redação do artigo 11, do inciso 4º, juntamente aí com o artigo 12. E, caso o agente público, ele pratique um ato de improbidade que viola princípios, a suspensão dos direitos políticos é de 3 a 5 anos. Na lesão ao erário e na aplicação irregular de benefício fiscal tributário, é de 5 a 8, e no enriquecimento ilícito, de 8 a 10 anos. Tranquilo? Então, o item 1, ele está correto. Item 2. Se deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação, o responsável por tal improbidade poderá ser obrigado ao pagamento de multa civil até 100 vezes o valor de sua remuneração. Veja, descumprimento de requisito de acessibilidade, ele está no inciso 10 do artigo 11, também é violação a princípios, e a multa civil é até 100 vezes o valor da sua remuneração, sem qualquer dor de cabeça, o item 1 e o item 2 corretos. Portanto, o item 3. Se frustrar a licitude de concurso público, frustração de licitude de concurso público é improbidade administrativa, certo? É improbidade administrativa. O responsável, na modalidade de violação a princípios. Lembrando que a frustração da licitação pública é lesão ao erário. Frustração de concurso é violação a princípios. O responsável por tal improbidade deverá efetuar o pagamento, deverá efetuar o ressarcimento integral do dano, mas não perderá a função pública. Está errado, porque ele tem como consequência também a perda da função pública. Nós só temos uma restrição, porque, segundo a jurisprudência do STF e do STJ, se no cargo ocupado pelo agente, aquele que ele praticou improbidade administrativa, a Constituição previu algum procedimento específico para a perda da função pública, a improbidade ela não poderá acarretar a perda da função pública. Como, por exemplo, o presidente da República, ministro do STF, atos praticados pelo ministro de Estado em conexão com o presidente da República, esses atos aí vão requerer aqui uma atribuição específica, aí uma condução de um processo específico aí pelo Estado. Tranquilo, então o item 1 e o item 2, eles estão corretos, e o item 3, ele está errado. Essa situação da perda de função pública de autoridades que têm um procedimento diferenciado na Constituição Federal, a gente vê lá no nosso curso de improbidade administrativa. Eu vou até liberar esse curso essa semana,
o pessoal que está lá no Telegram. Depois eu coloco o link aqui para vocês, para que, assim, vocês compreendam e tenham acesso. Então, de acordo com essa prova que eu estou aqui, alternativa correta, alternativa D. O item 1 e o item 2, eles estão corretos. Questão de número 67. Questão número 67. Essa questão eu achei, assim, extremamente de péssimo gosto. É uma questão mal elaborada, uma questão que parece estar no ensino básico, que é lacunas para completar. Eu me lembrei da quinta série, sexta série. Eu achei de péssimo gosto, de fato, essa questão. E aí um alerta aí para os examinadores da IDECAM, melhorar a qualidade das questões, porque você não cobra direito administrativo dessa maneira como vocês estão cobrando, não. Então, é bom melhorar e retirar esse tipo de questão aí. A questão de número 67. Com base na lei de improbidade administrativa, a lei 8429, preencha corretamente as lacunas a seguir. Aí, basicamente, ele está pedindo a redação do artigo 14 da lei de improbidade, que as lacunas a serem preenchidas é qualquer pessoa representa a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação. Alternativa correta aí, a alternativa é, certo? É. Questão 68. Outra questão aqui de direito administrativo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Meu Deus. Agora foi. Questão 68. Outra questão aí que eu não gostei da forma de concepção dela, porque basicamente ela não está cobrando muita coisa, certo? Ela não está cobrando muita coisa de direito administrativo, ela está, assim, espanando algumas definições completamente genéricas e não diz o que de fato ela deseja com a definição, a estrutura dessa questão. Veja só como está assim elaborado. No direito administrativo, não há um entendimento unânime se o que veio cronologicamente primeiro foi o Estado ou a sociedade. Atualmente, porém, é correto afirmar que a administração pública integra o Estado, é um ente personalizado. Está correto. O Estado ele é um ente personalizado. Se você está aqui enxergando o Estado como um todo, ele vai ser enxergado tanto como para fora, para as suas relações externas, e aí ele é uma pessoa de direito público, pessoa jurídica de direito público, dotada de soberania, e ela deve ser, assim, respeitada perante os outros pares, os outros países. O Estado enxergado para fora dessa maneira, pessoa jurídica de direito público internacional. Ponto. Contudo, o Estado ele também pode ser enxergado para dentro do nosso país. E aí, o Estado enxergado para dentro do nosso país, aí você vai pegar a figura do Estado e você vai dividir, vai fazer uma descentralização política e dividir o poder político do Estado internamente em 4 unidades, que é a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os municípios, que compõem aí basicamente a administração direta. Então, aqui, o que é que ele está falando? O Estado é um ente personalizado, ou seja, ele detém personalidade jurídica, tanto o Estado internacional, que é a pessoa jurídica de direito público internacional, bem como aqui o Estado visualizado internamente, que é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a alternativa A já é a alternativa correta, sem qualquer dor de cabeça, certo? Vamos aqui à nossa próxima questão, de número 69. Então, a alternativa aí na minha prova é a alternativa A, alternativa correta. Questão número 69. Cobrando aqui já a licitação pública. E aí, o curioso, que você for ver lá no conteúdo programático do nosso edital, você vai ver que cobra o assunto apenas licitação pública. Então, a banca poderia cobrar tanto a nova ou a velha lei de licitação. E aqui foi cobrado os conceitos da nova lei de licitação, cobrando aí o conceito de diferença de sobrepreço e superfaturamento. Basicamente, a definição ela está lá no artigo 6º, certo? Nos incisos 56 e 57, tanto de sobrepreço como de superfaturamento. E também está no artigo 11 da lei de licitação, ao falar dos novos objetivos aqui da nossa licitação pública. Veja só
o que é que nós temos aí com relação a sobrepreço e superfaturamento. O sobrepreço, eu vou falar assim, um apanhado muito geral e muito breve e muito direto, para que você compreenda o básico. O sobrepreço, ele é um erro imputado, é um erro atribuível para a administração pública. Ela falhou no planejamento. O superfaturamento, ele é um erro na execução do contrato. Então, a administração pública, quando ela vai fazer uma licitação, a primeira etapa que ela vai fazer é o planejamento de sua licitação. Ela vai fazer o planejamento de sua licitação e uma das etapas é fazer a pesquisa de preço daquele produto que ela pretende comprar. Então, essa pesquisa de preço, ela vai servir para ela saber o preço de mercado, para, a partir disso, conseguir avaliar as boas propostas oferecidas na etapa da licitação, na fase externa. Então, essa etapa de pesquisa de preço, ela é relevante para alcançar a melhor proposta. E quando ela erra, ela vai caracterizar ali um sobrepreço. Um sobrepreço, que é um equívoco no preço orçado por ela. Veja só o que diz o artigo 6º, o inciso 56 da nova lei de licitação, sobrepreço. É o preço orçado, veja, preço orçado para a licitação ou contrato em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Esse é o conceito de sobrepreço. O conceito de superfaturamento, por sua vez, ele fala o seguinte: é o dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por a linha A, medição de quantidades superiores a efetivamente executadas ou fornecidas. Por exemplo, eu contrato uma empresa para ela construir uma determinada obra e eu estou pagando ela por metro quadrado. Então, aqui ela construiu 100 metros quadrados e eu paguei 150 metros quadrados. Isso é superfaturamento, ou seja, um erro na execução. É uma das modalidades. A linha B, deficiência na execução de obras ou serviços de engenharia que resultem em diminuição de sua qualidade, vida útil ou segurança. Ou seja, o superfaturamento ele também acontece quando é empregado na obra produtos de baixa qualidade, que reduz o seu tempo de vida útil. A linha C, alteração no orçamento de obras ou serviço de engenharia que cause desequilíbrio econômico do contrato em favor do contratado. Ou seja, a empresa contratada ela está recebendo algum benefício aqui em cima da administração pública, por alguma alteração no orçamento. A linha D, outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual, com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. Então, esses aqui são os conceitos de sobrepreço e superfaturamento. E o que é interessante você observar é que no artigo 11 da nova Lei de Improbidade Administrativa, você tem os novos objetivos, que é assegurar a seleção da melhor proposta, assegurar o tratamento isonômico. Aí tem no inciso 3º do artigo 11, evitar contratações com sobrepreço ou preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. É aqui que você vai enxergar a nítida distinção entre sobrepreço e superfaturamento. E a partir disso que eu estou dizendo para vocês, a alternativa que aparece como correta aí é a alternativa A. Nas licitações públicas, é correto afirmar que o sobrepreço difere do superfaturamento e deve ser evitado no processo licitatório. É a alternativa A, nessa minha prova que eu estou corrigindo, a alternativa correta. Questão de número 70. Analise as afirmativas a seguir a respeito de eficiência, de eficácia e efetividade no setor público. Basicamente, aí, a banca, ao que aparenta, ela está buscando a conceituação do princípio da eficiência que está redigido pelo professor do José dos Santos Carvalho Filho. Ele está lá, ele faz essa distinção entre eficiência, eficácia e efetividade no direito administrativo, a partir da conceituação do princípio constitucional da eficiência. E, basicamente, ele diz o seguinte, olha, a eficiência, ela vai transmitir o sentido relacionado ao modo pelo qual o processo é desenvolvido de acordo com
as necessidades administrativas, de acordo com a realização das atividades administrativas. Então, basicamente, a eficiência, ela se relaciona com a conduta dos agentes. Na eficácia, ele vai ter relação com os instrumentos empregados pelo agente no exercício das atribuições. E a efetividade vai se voltar aos resultados. Então, a eficiência é a conduta dos agentes, a eficácia são os meios e instrumentos, e a efetividade é aquilo que está buscando como objetivo final. Diante disso, nós vamos aqui partir para a avaliação dos itens apontados pela banca. Item 1. No setor público, o eficaz é aquilo que tem bastante efetividade sem tanta eficiência. Está errado, porque basicamente no setor público o que a gente está buscando é eficiência, efetividade e eficácia como um todo. Então, você não pode, basicamente, ter um meio adequado se você não vai ter o meio que, entenda-se, o instrumento adequado para a realização da função administrativa, se esse instrumento ele não vai trazer para a administração o objeto desejado. Então, se eu quero evitar, basicamente, que as pessoas avancem em sinal vermelho, então eu tenho que utilizar os meios adequados. Fotossensor, radares, agentes de trânsito nas vias. Se eu quero evitar que as pessoas dirijam embriagadas, eu tenho que colocar blitz da lei seca para fiscalizar. Esses são os instrumentos, olhando sempre para a efetividade, que é o resultado, que é o objeto. Então, se eu não adoto os meios adequados, não tem como eu conseguir o resultado. Então, o item 1, no setor público, o eficaz é aquilo que tem bastante efetividade sem tanta eficiência. Está falso, porque o eficaz é aquilo que tem efetividade e eficiência. O item 2, o gestor público será considerado eficiente se, por exemplo, reduzindo os custos, conseguir o mesmo fim. Esse é o conceito que abarca o princípio da eficiência. É o gestor gastar bem o orçamento público. Ele gastar menos, mas alcançar o mesmo resultado. Aqui, o princípio da eficiência, é bom vocês perceberem isso, ele não transforma o que o gestor público, basicamente, naquele gestor público morrinha, né, naquele que ele vai economizar todo e qualquer custo. Não, ele tem que gastar pouco, mas gastar trazendo resultado. Então, o item 1 está errado, o item 2 ele está certo. O item 3, considera-se efetiva toda ação pública que teve baixo custo econômico, ainda que não precisasse ser feita para a sociedade. Veja, está errado, porque o que não precisa ser feito para a sociedade não era nem para a administração pública estar fazendo. Não era nem para a administração pública estar prestando aquele serviço público naquele grau. Então, a ação pública, ela tem um baixo custo, ela sempre tem que enxergar o interesse público. Então, aqui esse item 3, ao meu ver, quando ele aponta que teve um baixo custo, mas não se relaciona à necessidade da sociedade, essa aquisição, essa compra, esse produto que a administração pública está, assim, gerenciando, ele não está aqui protegendo o interesse público. Por não estar protegendo o interesse público, não poderia dizer, efetivamente, que aquela ação ela foi efetiva ou eficiente. Então, o item 3 ele está errado. Se o item 3 está errado, a única alternativa correta é o item 2. Então, saindo disso, a alternativa correta é a alternativa B, se apenas a afirmativa 2 estiver correta. Questão número 71. Acerca da administração pública patrimonialista, assinala a alternativa correta. Essa daqui dá para anular, viu? Apesar de estar no edital, lá com noções de direito administrativo, a diferenciação das administrações públicas patrimonialistas, burocrática, gerencial, esse conceito não, essa estrutura não é de direito administrativo, essa estrutura é de administração pública, certo? Então, não é de direito administrativo. Mas em que pese essa ponderação aí que eu faço com vocês, a estrutura que nós temos aí da administração patrimonialista é aquela que você tem uma confusão entre o patrimônio público e o patrimônio particular. E, diante disso, essas circunstâncias, ela induz corrupção, nepotismo, enriquecimento ilícito, que é o que está tratando aí na alternativa A, certo? A alternativa A é a alternativa correta. Sendo que, com essas restrições que eu estou falando para vocês, dá sim para você buscar a anulação dessa questão. Questão de número 72.
A respeito dos contratos celebrados pela administração pública, é correto afirmar que eles são, olha só, os contratos administrativos, os contratos celebrados pela administração pública, eles são formais, ou seja, eles precisam ser escritos, eles podem eventualmente ser substituídos por outros instrumentos, mas eles são formais. Eles não são perpétuos, certo? Eles são contratos com tempo determinado, certo? A depender, tem contratos hoje de 5 anos, diante de uma contratação de serviços contínuos, a administração contrata por 12 meses e vai prorrogando até chegar aos 5 anos. Nós temos também contratos que eles podem chegar até 10 anos. E existe também a possibilidade, hoje, na nova lei de licitação, da possibilidade de você celebrar contratos com prazo indeterminado, que é o que está no artigo 109, que é normalmente aqueles contratos relacionados a serviços em regime de monopólio contínuos, de necessidade contínua. Energia elétrica, água, esgoto, então não há necessidade de você renovar esses contratos a cada 5 anos, que era o que estava acontecendo, de acordo com a Lei 8.666. A nova lei de licitação permitiu que fosse basicamente celebrado apenas um contrato por prazo indeterminado. Então, a alternativa A, ela está errada, porque o contrato, apesar de ter característica formal, ele não é perpétuo, apesar de ter essa peculiaridade do artigo 109 da nova lei de licitação. O contrato ele é solene, ou seja, ele precisa ser escrito ou substituído por um instrumento equivalente, e a característica inalterável está errada, porque ele pode ser alterado, sim, para reequilibrar a equação econômica, para fazer alteração unilateral, quando a administração assim deseja. Então, está errado essa característica aí apontada. C, anuais e temporários. Essa característica aí, basicamente, ela não existe na lei de licitação. Ele, de fato, ele é temporário, certo? Ele é celebrado por 12 meses, podendo ser prorrogado até chegar a 5 ou 10 anos, a depender da natureza do contrato, e, em alguns casos, ser por prazo indeterminado. Alternativa D, rescindíveis, de fato, ele pode ser rescindíveis e anuláveis, caso exista alguma ilegalidade. Alternativa D é a alternativa correta. Eles podem ser rescindíveis e anuláveis, certo? Tranquilo? Então, vamos à frente. A alternativa está errada, porque os contratos, eles não são basicamente anuais, ele é um contrato por 12 meses, e 12 meses não significa que ele é anual, por ano, certo? Eu posso celebrar em março e ele alcançar março do próximo ano, então ele não é por ano, certo? Ele não é por ano orçamentário, ele é por necessidade administrativa, então essa característica ela não existe aqui na estrutura dos contratos administrativos. Questão número 73, 72, então, alternativa D, rescindíveis e anuláveis. Questão número 73. Aí a questão cobra a responsabilidade civil do Estado. A respeito da responsabilidade do Estado pela ocorrência de danos aos particulares, analisa afirmativas a seguir. Item 1. Enquanto a pretensão para reparação de dano moral é prescritível, a pretensão para a cobrança de dano material ela é imprescritível. Veja, as duas aí são prescritíveis. A prescrição, no caso aí, de responsabilidade do Estado é de 5 anos, tanto a dano moral como a de dano material. A imprescritibilidade, hoje nós temos apenas para o ressarcimento erário de ato doloso contra a administração pública, que é no caso da improbidade administrativa, do ressarcimento ao erário. Então, está falso o item 1, porque existe sim a prescrição, tanto do dano moral, do dano estético e do dano material, exatamente no mesmo prazo. Item 2. A culpa exclui a responsabilidade estatal, ainda que não haja o rompimento do nexo de causalidade. Eu achei esse item, assim, muito mal elaborado, certo? Muito mal elaborado. Veja, a culpa exclusiva da vítima, certo? A culpa exclusiva da vítima, ela é uma das excludentes de responsabilidade civil do Estado. Ponto. Certo? Sendo que quando você exclui a responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima, e basicamente, se você, diante da culpa exclusiva, você não consegue romper o nexo de causalidade, então ela não é culpa exclusiva da vítima, ela é culpa concorrente. Porque se você está diante de uma culpa exclusiva e você não consegue quebrar o nexo entre a conduta do Estado e o dano, é culpa concorrente, você diminui a indenização e não exclui. Então,
Aqui, a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do Estado? Exclui. Mas a consequência apontada pela banca não está correta. Porque ele está dizendo, ainda que não haja rompimento do nexo de causalidade. Está falso. Certo? Está falso. Então, o item 1 está falso, o item 2 ele está falso. O item 3. Eu esqueci de passar aqui a questão do slide. Sim. O 73. O item 3. No Brasil, a teoria do risco administrativo, em regra, serve para fundamento para a responsabilização objetiva do Estado. Está correto aí? Basicamente, a questão número 73, certo? A questão número 73, a alternativa correta é apenas o item 3, sendo a alternativa correta, de acordo com essa prova, a alternativa C, C de casa, certo? Questão número 74, questão número 74. No Brasil, o combate à improbidade administrativa exige forte atuação do poder público, em especial do Poder Judiciário, ao qual compete aplicar sanções aos agentes públicos impuros. Nesse cenário, é possível afirmar que a legislação sobre probidade não admite que haja aplicação de sanções cíveis, mas sim das sanções penais, que são mais graves. Veja, a improbidade administrativa, ela é um procedimento cível, não é um procedimento penal. As penalidades aplicáveis, portanto, são penalidades cíveis, não tem natureza nem administrativa, nem tampouco penal. Quando o servidor ele pratica a improbidade administrativa, ele será responsabilizado na esfera administrativa, na esfera cível e na esfera penal. A improbidade é responsável justamente para responsabilizar ele no seu aspecto cível, na esfera cível. Então, o item A está errado. Item B. Os atos de improbidade administrativa, quando causam prejuízo ao erário, são tipificados como ilícitos penais. Falso. Acabei de falar para vocês que a improbidade não é caracterizado como ilícito penal. É um ilícito cível. C. Lesão ao patrimônio, para fins de caracterização da improbidade administrativa, deve ser sempre dolosa. Falso. Porque na lesão ao patrimônio público, você tem a modalidade dolosa e a modalidade culposa também. D. Os atos de improbidade administrativa, quando importam enriquecimento ilícito, são considerados contravenções penais. Falso, já falei para vocês, reitero, que a improbidade administrativa, ela não caracteriza tipos penais, nem crime, nem contravenções. Está falso. Se tudo está falso, tem que estar certo. A alternativa é, quando ocorrer enriquecimento ilícito, tanto o agente público como o terceiro beneficiário perderão os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Está correto? A alternativa correta aí, a alternativa é sem qualquer problema. Questão 75. No processo administrativo, o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Está correto? O ato de delegação ele é um ato precário, ou seja, ele é um ato que a qualquer momento ele pode ser revogável, principalmente pela autoridade delegante, que aí ela pode a qualquer momento trazer de volta a competência que era dela, que ela sim resolveu delegar. Então, o item 1 está correto. O item 2, inexiste decadência e prescrição no processo administrativo. Está falso. Tanto a decadência como a prescrição, ela existe no processo administrativo normal, sem qualquer problema. Decadência, inclusive, para a administração pública anular os seus atos administrativos, que o prazo aí é um prazo de 5 anos, prazo quinquenal. O item 2 está errado. O item 3. Os atos do processo administrativo devem ser sempre escritos, ficando admitido o formato em papel ou digitalizado. Veja, os atos administrativos, eles, assim, preferencialmente, eles devem ser escritos, mas nada impede que a administração pública, no seu dia a dia, pratique atos administrativos de outras formas, que não é escrita, como, por exemplo, de maneira verbal. Quando ela pratica um ato de maneira verbal, ela depois reduz a termo, que é escrever. Então, ela pode praticar de maneira verbal, ela pode praticar através de outras formas, desde que a legislação assim permite.
Então, quando ele fala que os atos eles são sempre escritos, basicamente, aqui está errado essa locução, essa afirmação. O ato, ele pode, e ele preferencialmente será escrito, mas ele não obrigatoriamente ele será escrito. Então, se basicamente o item 2 e o 3 está errado, o item 1 apenas está correto, a alternativa correta aí é a alternativa A. A alternativa A é a alternativa correta. Questão número 76. Espera aí, foi demais. Delegado Madeira, durante mais de 20 anos, foi titular da Delegacia de Repressão a Fraudes Fiscais, DRFF, tendo que passar a atuar no dia 1º de janeiro de 2021 na Delegacia de Proteção à Mulher, DPM. Ocorre que, no dia 15 de janeiro de 2021, ou seja, já depois dele ter tomado posse e exercer as atribuições como delegado de proteção à mulher, o servidor Francisco de Assis procurou para assinar uma nomeação para um cargo em comissão vinculado à antiga unidade, ou seja, a DRFF, Delegacia de Repressão de Fraudes Fiscais, que se encontrava pendente desde o dia 10 de dezembro do ano de 2020. Nesse caso, é correto afirmar que, veja, apesar do ato estar pendente desde dezembro do ano passado, quando ele, o delegado Madeira, ele era responsável, ele não poderia assinar um ato para retroagir. Ele não poderia fazê-lo, certo? Ele não poderia assinar um ato retroativo. Basicamente, aqui, ele não pode assinar, certo? Ele não pode assinar porque ele não tem competência mais para assinar o ato administrativo. Caberá ao novo delegado responsável assinar os atos pendentes assim que ele deixou lá na delegacia e não assim não praticou. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A. Como a nomeação estava pendente há mais de 30 dias, o delegado Madeira deve assinar o ato de nomeação e submetê-lo ao diretor de gestão interna da Polícia Civil. Está falso, certo? Ele não pode aqui assinar o ato, porque ele não detém mais competência. Alternativa B. Considerando que a assinatura estava pendente há mais de 30 dias, o delegado Madeira deve solicitar a revogação do ato de nomeação para ato contínuo assiná-la. Está falso, certo? Não tem como aqui ele revogar o ato, voltar para assiná-la, certo? Basicamente, ele teria que ter uma nova investidura no cargo para ele voltar e poder assinar. Então, aqui não seria o caso de fazer uma revogação desse ato administrativo. O delegado Madeira deve assinar o ato de nomeação, já que se trata de ato ainda vinculado à sua competência legal. Falso, quando a partir do momento que ele foi exonerado, ele perde aqui as atribuições daquela delegacia, não podendo praticar atos em nome dela, em nome do órgão. D. Além de ser competente para assinar o ato de nomeação, o delegado Madeira pode realocar o cargo comissionado na Delegacia de Proteção à Mulher. Falso, ele não pode fazê-lo. Não pode nem assinar, nem realocar. Alternativa E. O delegado Madeira está proibido de assinar um ato de nomeação sob pena de viciar tal ato administrativo. Correto, com vício de competência. Alternativa E é a alternativa correta. Correta. Tranquilo? Questão número 77, aí basicamente Lei Geral de Proteção de Dados, uma nova lei que nós temos referente aí à proteção de dados, e ela é aplicável à administração pública também, e a partir do momento em que a banca colocou lá no cronograma, eu já sabia que eles iam cobrar isso. Veja só, sabe-se que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, de 2008, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, como, por exemplo, o dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Neste caso, trata-se legalmente de dado anonimizado. É a redação aí, ó, veja só, do artigo 5º, que ele estabelece basicamente as conceituações básicas. Fala de dado pessoal no inciso 1º, de dado sensível no inciso 2º, de dado anonimizado no inciso 3º, falando basicamente o seguinte: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. E no inciso
11º, ele fala da anonimização, utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. Basicamente, é você, por exemplo, pegar o seguinte, um CPF de uma pessoa, e aí você obstrui a visualização de espaços entre os números iniciais e os números finais, para que a pessoa não consiga identificar quem é aquela pessoa. Isso é a anonimização. Tranquilo? Então, a alternativa correta aqui, essa alternativa é, ao falar do dado anonimizado, que basicamente é a redação aí do inciso 3º, que nós temos do artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. Questão 77, a alternativa é a alternativa correta. 78. A respeito do poder de polícia, assinala a alternativa incorreta. Eu tenho algumas reticências com relação a essa questão. Eu creio que tem duas alternativas erradas, mas eu vou apontar para vocês a compreensão que eu tenho dessa questão para a gente ponderar e, assim, para a gente conversar sobre poder de polícia. E, assim, basicamente, poder de polícia, quando você está diante de concurso público para carreiras policiais, é sempre uma questão que ela é certa. Então, vamos aqui a essa estrutura. Veja que essa questão está pedindo a errada. A errada. Então, vamos à alternativa A. Quando o poder público restringindo direitos individuais, intervém na esfera do interesse privado para salvaguardar interesse público, ele atua no exercício do poder de polícia. Correto. Sem erro. B. O poder de polícia é uma prerrogativa de direito público conferida ao Estado que vai usá-lo calcado na lei. Correto. C. Embora o poder de polícia vise restringir o uso e o gozo da liberdade e o da propriedade, ele não pode servir de fundamento para a instituição de tributos. Está errado. Sabe por que está errado? Por isso aqui, ó. Veja só essa redação aí do Código Tributário Nacional. É o artigo 77. As taxas, que é uma espécie de tributo, cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva potencial de serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte e oposto à sua disposição. Aí o artigo 78 conceitua o poder de polícia, dizendo o que é. Então, a taxa aqui, o poder de polícia justifica a cobrança de um tributo? Justifica a cobrança de taxa, como está aqui no artigo 77 e 78 do Código Tributário Nacional. Então, essa questão aqui, essa alternativa C, ela está errada, porque pode servir de fundamento da cobrança de taxa, certo? D. Tanto a polícia administrativa como a polícia judiciária se utilizam do poder de polícia, e ambas se enquadram no âmbito da função administrativa estatal. Essa questão aqui, ela está errada, de acordo com o que vocês estudam, que vocês estudaram comigo. A gente resolveu muitas questões lá no Telegram a respeito dessa divisão e a distinção do poder de polícia administrativa e da polícia judiciária, mas a depender da estrutura da banca, tem como ela salvar essa questão. Alternativa D. Veja só. As atribuições da polícia administrativa e da polícia judiciária, elas são substancialmente distintas. Elas são distintas sem qualquer dor de cabeça. Elas são, de fato, distintas. A Polícia Judiciária, ela tem como missão apoiar os órgãos de persecução penal nas investigações, crimes e contravenções. Ela vai recair sobre pessoas, ela não recai sobre bens. E aí fica ao cargo para resolver e utilizar o poder, a Polícia Judiciária, as corporações policiais. Com destaque aí a Polícia Federal, a Polícia Civil. Nós temos algumas outras discussões para saber se a Polícia Militar é ou não Polícia Judiciária, ou ela é Polícia Administrativa, mas enfim. Aqui cabe às grandes corporações, de fato, exercerem as atribuições da Polícia Judiciária. A Polícia Administrativa, por sua vez, é a polícia que vai exercer o poder, é a polícia, dentro da estrutura da administração pública, que vai controlar a tua liberdade, vai controlar os teus bens em benefício de toda a coletividade. Basicamente, quando a administração pública assim o faz, ela não está investigando crime, ela não está investigando contravenção penal, ela está apenas controlando nossa liberdade, nossa propriedade em benefício de toda a coletividade. Essa é a polícia administrativa. A grande dúvida é, veja só, poderá a polícia judiciária exercer atribuições típicas de polícia administrativa? Pode. Basta a lei, assim, dar
a corporação policial, atribuição de polícia administrativa. Professor, não estou entendendo, é porra nenhuma. Veja, na estrutura da Polícia Federal, você tem ela como polícia judiciária da União, sendo que dentro dela ela tem uma função de polícia administrativa, que é a concessão do porte e da posse de arma de fogo. Pode conceder? Pode, sem qualquer dor de cabeça. Isso é uma atribuição típica de polícia administrativa. Tranquilo? Então, veja, olha a alternativa. Tanto a polícia administrativa como a polícia judiciária utilizam o poder de polícia. Pode utilizar? Pode, baixa a lei sem desejar. E ambas se enquadram no âmbito da função administrativa estatal. Se você for conceituar e considerar a função administrativa estatal da forma mais ampla possível, você poderia encaixar. Poderia encaixar. Mas se você for utilizar a função administrativa apenas como atribuição reputada para a administração pública, assim resolvê-lo, aí você tem algumas restrições. Veja, a alternativa D, ela pode ser salva, ela pode estar correta, certo? Ela pode estar correta. Vamos esperar o gabarito da banca. Para mim, a alternativa errada, de maneira escancarada, é a alternativa C, porque pode existir a cobrança de um tributo. A alternativa E, respeitadas as competências constitucionais, é possível que o poder de polícia seja utilizado nos 3 graus federativos, o federal, o estadual e o municipal. Correto, sem qualquer dor de cabeça. Sem qualquer dor de cabeça. Próxima questão 79. Deixa eu só abrir aqui rapidinho a porta, senhores. Vamos para cá. Questão número 79. Na delegacia de furtos e roubos, enquanto se aguardava o conserto do aparelho de ponto eletrônico até então existente, foi temporariamente designado por meio de portaria o servidor Paulo para anotar o horário de entrada e saída dos demais servidores lotados naquela facção, exceto do delegado titular. Veja, foi designado alguém. Ninguém disse que quem designou ele, mas alguém designou ele para ele fazer o controle de ponto. O controle de ponto é referente ao poder hierárquico, à estrutura de organização da administração pública? De fato, uma das atribuições relacionadas aqui, uma das atribuições relacionadas ao poder hierárquico. O fato dele aqui exercer essa atribuição, o fato dele exercer essa atribuição não significa dizer que ele tem hierarquia, certo? Sobre os demais colegas, mas ele vai exercer uma das acepções do poder hierárquico, que é a organização interna da administração pública, certo? Então, vamos aqui às demais alternativas aí da questão número 79. Vamos lá, alternativa A. Tal controle de ponto é típica situação do exercício do poder de polícia. Falso, porque aí é poder hierárquico. Não significa dizer que ele vai ter hierarquia. Alternativa B. Embora efetue controle de ponto, não há nenhuma relação disciplinar e hierárquica do servidor Paulo com os demais servidores, lotados na delegacia de furtos e roubos. Veja, falso, ele tem alguma relação de hierarquia porque ele está fazendo controle de ponto, ele está exercendo as atribuições de poder hierárquico. C. O servidor Paulo não pode deixar de registrar o ponto delegado titular sob pena de incorrer em abuso de poder. Essa, para mim, é a alternativa correta, porque se ele não o fizer, pelo simples fato do delegado ele ocupar um cargo de delegado, ele estaria praticando um abuso de poder e, a meu ver, caracterizando aí desvio de finalidade, certo? Desvio de finalidade. Desvio de poder, no caso. Alternativa D, o controle de ponto feito por Paulo representa o poder hierárquico que ele detém sobre os demais servidores lotados na delegacia de furtos e roubos, exceto quando ao delegado. Está falso também. Ele está exercendo umas atribuições da hierarquia, mas ele não detém hierarquia como vínculo de ascensão funcional, de escala piramidal entre ele e os demais subordinados. Em alternativa E, o servidor Paulo não pode deixar de registrar o ponto delegado titular sob pena de incorrer em desvio de poder. E isso aí, para mim, certo? Está basicamente na mesma situação da alternativa C. Essa questão aí dá para a gente buscar uma anulação.
dá para a gente buscar uma anulação, certo? Então, a questão 79, a meu ver, a alternativa correta é a alternativa C. Veja que a alternativa C e a alternativa E, basicamente, elas traduzem a mesma consequência, porque o abuso de poder é gênero, dentro do qual está o excesso de poder e o desvio de poder, e a alternativa E fala do desvio de poder. Vamos ver o que é que a banca vai trazer para a gente, né? Última questão número 80. Na organização do Estado brasileiro, é possível afirmar que a presidência da República é, basicamente, a presidência da República ele é um órgão pertencente à administração pública direta. É um órgão pertencente à administração pública direta. A alternativa correta aí já é a alternativa E, como alternativa correta. Tranquilo, senhores? Então, basicamente é isso. Eu tenho para, assim, conversar com vocês sobre a nossa prova de escrivão da Polícia Civil do Ceará. E aí, qualquer coisa, se vocês quiserem, vai lá no Instagram, @prof_Thiago Nóbrega, que aí vocês trocam uma ideia comigo aí, para a gente conversar sobre esses conteúdos, que assim a gente está conversando aqui de direito administrativo. E assim, quem assim desejar, entra lá no grupo do Telegram, que todo dia a gente está resolvendo uma questão lá. Show de bola? Tranquilo? Então, boa noite, e quem depois tiver a prova aí de inspetor, me manda, que a gente troca uma ideia, eu resolvo também junto com vocês.